Você comprou um dispositivo com a Alexa ou com o Google Assistente e está sem saber aí como que você vai começar a montar sua casa inteligente? Vou te dar algumas dicas aí básicas nesse vídeo, como que pode ser iniciado esse processo. Fala galera, eu falo aqui sobre casas inteligentes e hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas básicas para quem está querendo começar a fazer a automação da sua casa utilizando aí uma Alexa ou um Google Assistente. Eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como utilizar alguns desses produtos e em qual situação é melhor, porque muita gente me pergunta como que funciona cada tipo de dispositivo e qual situação que é melhor para utilizar cada um deles. Eu peguei aqui alguns que são os mais interessantes para quem vai começar a sua casa inteligente. Aqui nesse momento eu vou focar apenas nos dispositivos Wi-Fi, que eles são mais simples para poder você fazer a ligação direta deles com a Alexa ou no Google Assistente. Primeiramente, muita gente me pergunta se pode utilizar mais de um assistente dentro de casa. E a resposta é sim. Com certeza você pode usar mais de um assistente. Independente, às vezes, se você quiser ter um Google Home ou você quiser ter uma Alexa. Você pode até ter os dois. Claro que são sistemas diferentes, então eles não vão conversar entre si. Mas também você pode ter várias Alexas na sua casa que vão funcionar perfeitamente. Inclusive, é interessante sim que você tenha mais de uma. Até porque se estiver na sala ou se você estiver lá no seu quarto, você precisa de dar os comandos. Ela costuma ouvir de um cômodo para o outro? Sim. Se eles forem próximos, escuta sim. Mas não é o ideal. O ideal é que você tenha, às vezes, cada um cômodo, uma Alexa. Mas também a gente tem que pensar que isso aí já aumenta o custo. Então, de qualquer forma, se você já tiver uma, e dependendo da localização que tiver na sua casa, vai dar para você dar os comandos de vários cômodos. Mas lembrando que vai ter essa limitação, porque o microfone dos assistentes são limitados aí em termos de distância. Todos os produtos que eu falar nesse vídeo, eu vou deixar o link aí na descrição. E o primeiro link que eu vou deixar vai ser de uma planilha que eu fiz para poder separar dispositivos, por exemplo, iluminação, lâmpadas, controle de infravermelho, interruptores, separados aí por categoria e separados por tipo de protocolo e também o link para a compra de cada um deles. Então é bem interessante você dar uma olhada nessa planilha que você vai achar muita coisa de produtos para Smart Home. Começando aqui a falar sobre equipamentos. Existem basicamente no mercado 3 tipos de dispositivos. Os dispositivos Bluetooth, o Zigbee e o Wi-Fi, que são os mais populares, inclusive são os que têm melhor custo. Só que como esse vídeo tem o intuito de facilitar para você que não conhece nada aí sobre casa inteligente, nós vamos ficar aqui limitados apenas aos dispositivos do tipo Wi-Fi. Diferente dos dispositivos do caso Bluetooth e Zigbee, que alguns conectam diretamente no assistente, esses dispositivos vão conectar na sua rede Wi-Fi e depois vão estar conectados a um servidor remoto, que aquele servidor faz a comunicação junto ao seu assistente. Existem dispositivos Wi-Fi que conectam diretamente? Existem. E tem também formas de você trocar, às vezes, o firmware dos dispositivos para funcionar localmente. Mas eu não vou entrar nisso aí para não complicar demais. E aí existem vários no mercado. Você já deve conhecer a Sonoff, a Xiaomi, e também você pode encontrar dispositivos no mercado do tipo Tuya, que aí no caso vão englobar a Positivo, a Zemi Smart, a Mouse e várias outras. Inclusive, a grande maioria das empresas que estão chegando no Brasil, se você vê, por exemplo, um plug de casa inteligente, uma lâmpada com marca brasileira, provavelmente ela vai utilizar a Tuya, que é uma empresa que tem a infraestrutura para a internet das coisas e eles disponibilizam a tecnologia para que as empresas criem seus produtos. E muitos desses produtos eles são fabricados na China como white label, que é um produto sem marca, e a empresa vai lá e só coloca a logomarca dela e começa a vender.
Um exemplo clássico desse aqui no Brasil seria esse controlador de infravermelho, que ele tem ZM-Smart e também tem o da Positivo, que é idêntico a esse, só tem o símbolo da Positivo. E também tem aí o da Geonave. Então são produtos white label, fabricados na China, que a pessoa pega e coloca a sua marca e começa a vender, tá? Então, a grande maioria hoje no mercado é Tuya. E tem o Sonoff, que também existem produtos, só que não acompanham o nome da Sonoff, e são EWI-Link. Então, por exemplo, você encontra lâmpadas EWI-Link que não são Sonoff, mas que utilizam a mesma estrutura do aplicativo. E aí, cada uma dessas marcas, elas têm o seu aplicativo que fazem a integração direto aqui nos assistentes. Então, vamos começar falando sobre a parte de iluminação, que é onde eu indico que você comece a sua automação residencial. E aí vão existir várias formas de você controlar as luzes da sua casa. Primeiramente, vai ser na forma de lâmpada. É a forma mais simples porque basta você chegar no bocal, enroscar e já está instalada. Essas lâmpadas existem vários tipos. Existe só a branca, existe a branca quente, que é a mais amarelada, existe a lâmpada colorida e também existe a lâmpada que é branco quente e branco frio. Geralmente essas lâmpadas elas não são muito fortes. É interessante que você procure às vezes lâmpada de 800 lumens para cima, para tentar iluminar um cômodo pequeno de 4x4, 4x5, para ela ter às vezes uma iluminação boa naquele cômodo. Lâmpadas coloridas eu já não acho tão interessante. Por quê? No dia a dia você praticamente não vai utilizar o colorido, a não ser que você coloque ela integrada num sistema de alarme, na sua automação, que se às vezes ele disparar, elas ficam vermelhas ou qualquer outra cor. Mas geralmente você não vai utilizar o colorido da lâmpada. O que pode ser interessante é você comprar uma lâmpada que você possa usar o branco frio e o branco quente. Eu utilizo dessa forma no meu quarto. Nesse caso pode valer a pena você comprar uma lâmpada colorida. Uma outra vantagem é que você também pode dimerizar. Então você pode escolher que a lâmpada esteja só 10%, 20%. Agora, para mim, o principal uso para uma lâmpada dessa seria o quê? Você utilizar, às vezes, num abajur ou numa lâmpada de canto. Primeiro, por causa da dimerização, conforme eu já falei. Então, você pode colocar no seu abajur e dimerizar só 10% para ela não ficar tão forte. Só que as lâmpadas têm um problema. Se você colocar uma lâmpada dessa no teto do seu cômodo, você vai continuar com o seu interruptor normal. E você tem que lembrar que se você apagar no interruptor, vai cortar a energia da lâmpada, então ela vai perder a função Smart, porque o dispositivo vai estar desligado. Então tenha consciência que se você utilizar uma lâmpada dessa e utilizar um interruptor comum, você vai perder a função caso desligue. Mas dependendo, pode ser que não incomode, às vezes pode ser bom para você lembrar. Se você, por exemplo, esquecer uma lâmpada ligada num cômodo, você pode desligar remotamente por comando de voz. No caso de iluminação, existem também outras formas. Por exemplo, aqui eu tenho uma downlight, existem lâmpadas dicróica e várias outras lâmpadas em formatos diferentes. Nesses casos, o funcionamento é o mesmo de uma lâmpada. Se você colocar uma dessa Wi-Fi que seja Smart, se você desligar o interruptor, é o mesmo problema, tá? De qualquer forma, é um dispositivo que, para quem quer começar, é fácil, rápida a instalação, e qualquer um pode fazer isso aí. Ah, e se já está gostando desse vídeo, deixa o seu like que você vai me ajudar muito. Se é a primeira vez que está por aqui, se inscreve no canal e dá uma olhada nos meus vídeos que eu tenho muita coisa sobre casa inteligente. E me segue nas redes sociais que eu sempre posto coisas novas todos os dias. Continuando aqui, o próximo dispositivo que você pode utilizar para iluminação seriam os interruptores. Eles existem hoje em dois tipos. Os do tipo touch, que vem com esse vidro, e também interruptores com botão físico. Hoje no mercado, os interruptores basicamente precisam do fio neutro. Já estão começando a aparecer interruptores que não utilizam esse fio neutro, mas ainda são muito poucos, vai ser difícil de encontrar. Mas eu acredito que em pouco tempo já vão começar a serem comercializados. E uma pergunta que me fazem sempre: se eu utilizar uma lâmpada Smart, eu preciso ter um interruptor Smart? A resposta é não, não precisa.
porque só a lâmpada já funciona sozinha. Claro que você vai ter aquele problema se desligar o interruptor, corta energia. Mas se você colocar uma lâmpada e um interruptor smart, ele também corta energia, então dá na mesma. Então você vai estar gastando dinheiro a mais e não vai resolver o problema da sua lâmpada smart. Então é sempre ideal ou um ou outro. No caso da lâmpada, tem algumas soluções de interruptores sem fio que às vezes você pode utilizar. Interruptores. Os mais populares hoje são o Sonoff, mas também existem vários Tuya. Eu particularmente não gosto de interruptores touch por causa da dificuldade de você pressionar, ou então você sempre tem que estar olhando para o interruptor para poder saber qual botão você vai pressionar. Eu prefiro os interruptores com botão. Agora uma outra coisa, se você precisa às vezes de um interruptor com 4, com 8 botões, vão existir apenas interruptores touch. Só que é aquele caso também que eu falei, se 3 botões já costuma ser ruim, imagina com 8. Mas é uma solução para quem precisa de muitos botões na sua casa. Existe uma outra solução para iluminação que seria o Sonoff Mini. No caso dele, você vai conseguir utilizar o seu interruptor que você já tem na sua casa. Basta você colocar ele ali dentro da caixinha, ele também vai precisar do neutro, tá? Deixa claro, ele também precisa do neutro. Eu tenho um vídeo review do Sonoff Mini, eu vou deixar aqui nos cards, caso vocês queiram assistir. E também eu tenho um outro vídeo que eu mostro como que funciona o Sonoff Mini ligado diretamente no teto. Também vou deixar aqui para vocês assistirem. Falando agora de 3-way ou 4-way, o que você tiver. Interruptores smart, existem pouquíssimos no mercado que fazem o 3-way, então é muito mais difícil de encontrar. A melhor solução que existe hoje é o Sonoff Mini. O Sonoff Mini ele só vai ter um problema. Para cada botão você vai precisar de um. Então significa que você, por exemplo, se você tem 3 botões, você vai precisar de 3. E provavelmente eles não vão caber na caixinha do seu interruptor. Então às vezes você vai ter que esconder no forro ou fazer uma outra solução. Lembrando que interruptores smart ou então um Sonoff Mini não faz dimerização. Apenas eles são liga e desliga. Existem interruptores com dimmer, claro que sua lâmpada tem que suportar dimerização. Um outro dispositivo que é interessante para a gente utilizar também na iluminação de casa são os controladores de fita LED. Existem vários tipos, RGB, RGBW. Eu tenho um vídeo detalhado só sobre controladores de fita LED. Eu falo lá sobre vários tipos de fitas e vários tipos de controladores. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem, caso vocês tenham dúvidas. Mas é um dispositivo interessante para quem quer principalmente dimerizar fitas LEDs e também trocar aí cor, trocar de branco quente para branco frio nelas. E por último, para iluminação, você também pode utilizar um Sonoff Basic. Ele só é um dispositivo liga e desliga, mas ele não tem o local para colocar um interruptor igual existe lá no Sonoff Mini. Você pode fazer uma solda aqui nele e colocar um interruptor de pulso, mas não é o ideal. Mas também pode ser utilizado para iluminação ou até mesmo para você já colocar no seu abajur. Às vezes você não quer comprar uma lâmpada smart e manter a sua lâmpada atual no abajur, você pode só colocar um Sonoff Basic, que vai te atender também. E aproveitando que eu já estou falando aqui do Sonoff Basic, vamos mudar aqui agora para a área de relés. A parte de liga e desliga é em geral. Esse Sonoff Basic ele pode ser utilizado para muitas coisas. Inclusive eu gosto de chamar ele até como se fosse um canivete suíço que dá para várias utilizações. Você pode, por exemplo, ligar diretamente num ventilador, lembrando que você não vai controlar a velocidade, é só mesmo liga e desliga. Mas como ele é só entrada e saída, você pode, por exemplo, montar uma extensão com ele ou até mesmo cortar o fio e colocar ele ali no fio do seu ventilador. Pode ser utilizado também numa cafeteira, em outras coisas. Também existe, além do Sonoff, existe também o mesmo modelo da Tuya. Mas eu particularmente prefiro o Sonoff por ele ter outras possibilidades. Se a gente quiser, por exemplo, colocar num portão de garagem, você consegue transformar o Sonoff Basic em contato seco e utilizar na placa do motor do portão de garagem. Para quem vai utilizar diretamente aí na Alexa ou no Google, eu recomendo muito mais o Sonoff Basic.
E falando aqui de produtos só liga e desliga, você vai ter o plug de tomada. Ele funciona igual a um Sonoff Basic, só que ele tem a facilidade de você só colocar na tomada e encaixar, por exemplo, seu ventilador, a sua cafeteira e qualquer outro dispositivo. Uma coisa que me perguntam muito, pode utilizar esse plug para ar-condicionado? A resposta é não, não recomendo. Primeiramente, porque os plugs não são para utilização acima de 16 amperes, então o ar-condicionado provavelmente vai queimar esse plug. Uma outra pergunta também que me fazem muito, eu posso utilizar um plug desse para ligar e desligar minha televisão? A resposta é sim e não. Por quê? A televisão não foi feita para você ficar tirando e colocando na tomada toda hora. E esse plug vai fazer isso, ele vai cortar a energia da televisão e vai voltar de novo. Então não é interessante que você utilize isso aqui para uma televisão, que você corre o risco de queimar. Mas você pode utilizar? Pode, funciona. Claro, dependendo da sua televisão, se ela liga direto sempre que você coloca na tomada. Mas a grande maioria não vai funcionar desse jeito. Então eu não recomendo para essa utilização. Eu tenho aí um vídeo review só sobre esse plug, também vou deixar aqui para vocês assistirem. E agora falando sobre controles de aparelhos de infravermelho, como por exemplo a sua televisão, o seu aparelho da NET, da Sky, da Vivo, o seu aparelho de ar-condicionado e qualquer outra coisa que você tenha, por exemplo, um controle remoto, desde que ele seja infravermelho, tá bom? Para você poder fazer esse controle remoto. E aí existem alguns no mercado. Existe esse controlador da Tuya, que inclusive é o que eu recomendo para quem está começando a automatizar sua casa. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo sobre ele. E lembrando também que existe o mesmo modelo. Esse aqui é Zemi Smart, mas existe Positivo, existe da Mouse. Então se você encontrar outros dispositivos no mercado que eles falam que é Tuya ou Smart Life, que tem um design diferente, como redondo ou mais quadrado, basicamente são iguais, são os mesmos dispositivos. Claro, pode variar a intensidade do sinal por causa do tipo de dispositivo, pode ter menos infravermelhos internos e essas outras coisas, porque são fábricas diferentes. Mas os recursos basicamente são os mesmos. Um outro que eu recomendo, só que já é um pouco mais caro, é um Logitech Harmony. Ele funciona com mais dispositivos e ele vem inclusive com um controle remoto à parte para você substituir seus controles remotos. Eu gosto muito dele, é o que eu utilizo aqui na minha casa, mas ele tem um custo bem mais alto do que os da Tuya. Eu tenho 3 vídeos aqui no canal sobre o Logitech Harmony, explicando todos os recursos dele. Na época, a Alexa e o Google Assistente eram em inglês, mas hoje todos os comandos são em português. Tem no mercado também, e é muito popular, o Broadlink. Mas se você já me acompanha aqui no canal, vai saber que eu não recomendo a utilização do Broadlink. Ele funciona muito bem com a Alexa e com o Google Assistente. Eu não vou estar falando aqui que não funciona, porque eu vou estar mentindo. Mas eu não recomendo por falta de integração com outras marcas. E por mais que você esteja começando, é interessante que você comece certo, comprando dispositivos que lá no futuro vão te dar a possibilidade de integrar com outras coisas. Então é por isso que eu não vou recomendar aqui nesse vídeo o Broadlink. Então, pessoal, eu separei as principais categorias que você vai utilizar para começar a sua casa inteligente. Claro que no futuro você vai começar a procurar fechaduras, sensor de porta e janela, sensor de vazamento de água, sensor de presença e vários outros produtos para Smart Home que existem hoje no mercado. Mas aqui eu fiz um apanhado dos principais para quem está realmente começando. Quem acabou de comprar aí seu assistente virtual e quer fazer a automação da sua casa. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E se também tiver sugestões de vídeos futuros, também deixa aí nos comentários que eu vou fazer de tudo para trazer para vocês. E não esquece, se gostou, já dá o seu like que me ajuda muito. Se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nada sobre casa inteligente. Abraço, galera. Até mais e tchau.